Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, que alegria mais uma vez nos encontrarmos nesta quarta-feira. Hoje é dia 10, quarta-feira, nós celebramos São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Vamos agora ouvir o Santo Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tende compaixão de nós. Aos vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhava, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridos, é com muita alegria que nós ouvimos a palavra de Deus no dia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. E nós escutamos esta palavra, no qual vemos a cura dos 10 leprosos. O que salva os 10 leprosos é encontrar-se com Jesus. O Evangelho chama a atenção do que apenas dos curados volta para agradecer. Apenas um que volta para agradecer. O dom de Deus não é uma busca por retribuição, mas só é completo quando acolhida com gratidão. A salvação é como a amizade feita de confiança e liberdade, de doação e acolhida. Somente um voltou para agradecer. E é interessante observarmos que é um samaritano. Talvez os outros 10 conheciam as leis, as normas que era transmitido pelos fariseus e doutores da lei. Porque quem podia dizer se alguém estava curado e que poderia participar da comunidade eram os sacerdotes. Por isso que Jesus diz: vão se apresentar aos sacerdotes. Quando eles estão indo, ficaram curados. Mas somente um foi capaz de perceber que a cura realizada foi pela palavra de Jesus. E esse samaritano não tinha a mesma experiência, talvez, dos outros 9. Outros 9 foram até o sacerdote. Mas ele percebeu que a cura realizada foi acontecida pela palavra de Jesus. Por isso ele volta glorificando a Deus, ajoelhou-se e agradeceu a Deus. Irmãos e irmãs, que nós também possamos sempre ver a ação de Deus na nossa vida, a graça de Deus na nossa vida. E vendo a graça de Deus, sejamos sempre agradecidos a Deus. Porque esta atitude dos 10 que foram curados, dos 9 que foram curados, num outro contexto, numa outra realidade, pode acontecer conosco. Nós pensarmos que Deus tem a obrigação de nos curar, de fazer aquilo que nós pedimos. E Deus não tem obrigação. Ele faz pela graça que Ele nos dá. E pela graça que nós acolhemos. Depende de nós. Por isso Jesus vai dizer ao que foi curado, né, que a fé
que curou. Portanto, que a fé que o curou. Não houve que voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro, e disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Rezemos hoje para que a nossa fé seja uma fé profunda em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja e os guarde. Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.